Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Senhoras e senhores, boa noite. O meu abraço fraternal a todos os frequentadores e trabalhadores do irmão Aniceto, uma casa que eu, sem nenhuma autorização, coloquei também como sendo sempre a minha casa, um lugar que me recebeu com muito carinho há muitos anos atrás, acredito que há uns 30 anos atrás. Então eu deixo aqui o meu fraterno abraço e a minha saudade. E abraçar também todas as pessoas que nos assistem, não só em Goiânia, mas em todos os lugares da Terra onde a internet chega, né? Hoje a tecnologia nos proporciona isso. E devemos, nós, trabalhadores espíritas, devemos aproveitar com o máximo de sabedoria e boa vontade possível para propagar a doutrina consoladora. Dentre os temas que normalmente se apresentam para comentários e também palestras, não só para nós, mas para todos os comentaristas, muitas das vezes os assuntos são dolorosos, porque a doutrina espírita tem um objetivo maior, nos colocar nos trilhos, melhorar a nossa conduta. E muitas vezes nós somos portadores de deficiências que estão contidas nos assuntos a serem abordados. Hoje tivemos a felicidade de receber da bondade do Sérgio um tema leve, suave, agradável de ser comentado. Não deixe, é claro, de nos fazer refletir com seriedade, com responsabilidade, mas com menos dor na alma, né? E esse tema, o óbolo da viúva, sempre que eu leio e começo a refletir, vem
à minha cabeça as imagens daquela época. Um templo abarrotado de gente, o burburinho, vai vendo as pessoas, e infelizmente as pessoas com maior poder aquisitivo, postada nos melhores lugares, mais confortavelmente, e procurando demonstrar ali aos outros, com a sua postura, buscando mostrar o seu poder religioso. E vemos também aquelas pessoas humildes, encostadas na parede, encostadas nos cantos, no lugarzinho que sobrou para ficar. E fecho os olhos e fico vendo a imagem daquela senhorinha idosa, humilde, muito pobre, muito, caminhando timidamente em direção àquela caixa do dinheiro, que tem um nome todo sofisticado, até me passou aqui agora, e chega ali com vergonha da importância que ela está colocando ali. Porque ela não tem mais. Tanta gente foi lá, botou um bocado, e ela só tinha aquilo ali, não tinha como ela... É o máximo que ela tinha. Eu, de olhos fechados, fico vendo aquela cena. E me transporto para o dia de hoje, os dias de hoje, nossos tempos. E vejo meus irmãos, minhas irmãs, com uma angústia no peito, que passados mais de 2000 anos, muito pouco mudou. Muito pouco mudou. Em todas as religiões, ocidentais, pouca coisa mudou. Aquela senhorinha não fazia ideia que ela estava sendo observada
por nada mais, nada menos do que pelo responsável pelas almas da terra. Ela não fazia ideia de que ele estava enternecido com aquele gesto dela. Ela não tinha a menor ideia. E ele narrou este fato para os seus aprendizes, para que eles aprendessem ali uma grande lição. A lição de que não é na quantidade que se pesa, que se mede a doação, mas é na qualidade da doação. E o que dá qualidade à doação? O amor que se coloca nela. Mas então, meus irmãos, a segunda parte dessa passagem, e que eu gostaria de comentar, é com relação aos nossos companheiros de romagem pela terra. Quando encontram explicação justificativa para não doarem. E fica nesse amanhã eu dou, amanhã eu faço, até que a carruagem passa, toca o sino e diz: chegou a hora, meu irmão. Aí não adianta dizer: não, mas eu não fiz isso ainda, não fiz aquilo. Ô, meu irmãozinho, vamos ver depois como é que você vai resolver isso. O relógio de Deus não atrasa, não adianta e nem aceita atrasos nem avanços. Chegou a hora. A maioria de nós tem voltado aqui na Terra desnecessariamente. Uma vez eu trabalhava numa casa espírita, um grupo, e recebemos do nosso mentor uma mensagem. E nessa mensagem ele comentava a quantidade de vezes que voltamos à Terra desnecessariamente. Por preguiça, por comodismo.
querer ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Muitos irmãos nossos aqui na Terra sonham para eles com um céu onde não tem trabalho. Não tem. Como diz a garotada de hoje, chegar lá e ficar de boas. Uma vez conversando com um colega de trabalho meu, evangélico, que por saber que eu sou espírita, todas as vezes que ele ia se aproximando de mim, ele começava a cantar um hino. Uma pessoa maravilhosa, muito bacana ele. Um dia eu resolvi abordá-lo. Eu disse: meu irmão, me diz uma coisa. A sua esperança, a sua expectativa é que, assim que você sair desse mundo, você será encaminhado diretamente para o céu e terá o acesso automático devido à sua fé, à sua vida, não é isso? Ele disse: é, graças a Deus, é isso aí. Falei: tá bom. Como é que você pensa que é a sua vida depois que você passar esse portão para dentro? Porque você vai viver lá eternamente, não é isso? Ele disse: é, vou viver eternamente. Tá bom, meu irmão, mas como é que você pensa que vai fazer o que lá? Vai comer, vai dormir, vai passear, vai trabalhar? Ele disse: não. Eu penso que quando eu chegar lá, eu vou dar glória, eu vou glorificar o meu Senhor. Eu falei: 24 horas por dia? Eles: 24 horas por dia. Para você glorificar, qual seria a forma que você glorificar? Falando, cantando. Falei: você ia ficar na presença de Deus, você e milhões de evangélicos, na presença de Deus, cantando para Ele. É. Você tem certeza que vai ser assim? Tenho. Falei: meu irmão, você já parou para pensar se Deus criou a gente? Tanto trabalho para cuidar da gente, para criar mundos para a gente morar. Uma trabalheira danada. Para você viver aqui 20, 30, 50 anos e chegar lá e ficar eternamente cantando no ouvido dele? Eu sei que Deus tem uma paciência infinita. Mas para e pensa. Se Deus te criou para isso, ou te criou para ajudar nessa obra imensa que Ele tem de transformar mundos e pessoas. Já pensou você ficar 1000 anos cantando no ouvido de Deus? Ele abaixou a cabeça, ficou pensando assim, e falou assim: não, nunca pensei, não. Eu falei: não estou te acusando de nada, não estou te criticando, só gostaria que você refletisse sobre isso. Então, meus irmãos, a gente sabe por que é que uma passagem dessa não é tão comentada nas religiões. Porque boa parte das religiões
dentro da nossa realidade atual, está correndo de moedinha, né? As ofertas, em muitas religiões aí, as ofertas são por escalas, né? E dentre esses envelopes que passam, não tem envelope para 2 moedinhas de 50 centavos. Mas é importante que a humanidade toda saiba, tenha consciência de que nós só podemos agradar a Deus, agradar a Cristo, quando a nossa doação for de amor. De entrega. É complexo falar sobre o que a gente sente quando a gente faz algum bem a outra pessoa. Que tipo de emoção? Qual é a emoção, o sentimento que vai no nosso coração? É difícil falar disso. Quase impossível explicar. Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas agora, que é uma sensação indescritível, isso nós sabemos que é por aí. Tirar uma dor da alma é maravilhoso. E eu, às vezes, fico nas minhas reflexões avaliando quando a nossa doação é de amor, de solidariedade, e quando é de bens materiais. Exemplo, uma cesta básica. Comeu, acabou. Antes de comer, já está pensando em outro, procurando outra, porque a vida é dura, a vida é difícil. Aquela cesta não é perene, né? Mas quando a gente leva um conforto para a alma, diz aquilo que a pessoa está precisando de ouvir, é para sempre. Vai ficar na memória da pessoa. A gratidão. Então, gente, que nós espíritas, não só espíritas, nossos ouvintes, cultivem no coração o desejo de ser irmão do outro. Irmão nas dores, nas necessidades, irmão também nas comemorações. Colocar para cima, estimular. Porque se todos nós
formos, e um dia seremos, doadores de bons sentimentos, de boas ideias, doadores materiais também. Eu nunca ouvi falar, e olha que eu já tenho uma idadezinha, de uma pessoa que tenha sofrido porque pegou seu dinheiro e comprou uma receita, comprou um remédio de uma receita para outro. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar de ninguém que se sentisse lesado de alguma forma por ter matado a fome e a sede de um irmão. Ninguém vai ficar no prejuízo quando doa, seja de que natureza for a doação. Mas uma doação com o coração, sem farisaísmo, sem dizer, olha aqui, ó, eu estou dando aqui para o fulano, ó, sou bonzinho, isso aqui, ó, eu estou doando para ele. Existe uma mensagem linda no Evangelho segundo o Espiritismo, uma senhora que caridade recomendava à filha que vestisse roupas humildes, trajes humildes, para não agredir moralmente as pessoas que elas iriam visitar, para que as pessoas se sentissem à vontade na presença delas. Isso sim, é uma caridade amorosa. E haverá um dia na Terra em que, apesar das diferenças, porque todos nós temos diferenças uns dos outros na maneira de pensar, de ser, no que gosta, principalmente a diferença do conhecimento e da experiência. Mas haverá um dia que aquele que tiver mais não se sentirá superior ao que tem menos. E aquele que tem pouco não se sentirá envergonhado nem intimidado na presença de quem tem mais. Acreditem, haverá esse tempo na Terra. Porque em todas as civilizações do universo funciona assim. E não precisa ser o último céu. Nos mundos felizes já é assim. Já não tem mais doença, não tem mais fome, não tem mais tristeza, não tem mais dor. E nós fomos criados para viver em mundos assim. E viveremos. Quanto tempo vai levar? Vai depender de nós, da nossa conduta, do nosso esforço. E seremos muito felizes por já termos vencido essa primeira etapa, essa barreira de choro e ranger de dentes
que a nossa ignorância, nosso orgulho, nossa vaidade nos proporciona. Essa barreira de provas e expiações, graças às nossas imperfeições, porque nós já estamos tomando consciência. Vamos caminhar firmes, decididos, determinados, na direção da luz, que começa a dar os seus primeiros clarões depois da montanha. Essa luz é o amor de Deus que começamos a vislumbrar. Caminhemos nessa direção. Muito obrigado, Sérgio. Fiquem todos com Deus.